turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do minicurso LibreOffice Calc sem frescura. Hoje nós vamos falar das tabelas dinâmicas e dos gráficos dinâmicos. Um tema super bacana, super interessante e que será muito útil para o nosso curso daqui para frente. Estão preparados? Abra a tabela modelo e vamos começar! Para dar início, vamos falar agora sobre as tabelas dinâmicas. Vamos conhecer como criar uma tabela, como organizar os dados da tabela. Vamos lá? Bom, então estou aqui com a planilha modelo aberta, né? Com a planilha, eu só vou fazer uma alteração aqui, que eu tinha mexido com ela anteriormente. Mas aqui tá a planilha no formato cru, simples, ela não é tabela, o LibreOffice não reconhece ela no momento como tabela, porque ela tá com a formatação criada por mim. Lembrando que para ser como tabela, eu seleciono tudo. Vamos fazer isso, porque é bom que a gente já vai fazendo a revisão, né, gente? De alguns conteúdos já aprendidos até o momento. Bom, para a planilha ela ser uma tabela, o LibreOffice entender este banco de dados como tabela, eu seleciono a tabela toda, vou em formatar estilo automático, né? Estilo de formato automático, e aí eu posso escolher aqui um estilo para a minha tabela. Tem vários, né? Vários modelinhos. E eu vou escolher aqui, só para, né, em termos didáticos, eu vou escolher o formato elegante, ok? Então, a minha tabela agora, ela criou um formato, ela pegou o formato da tabela. Esse formato, ele alterou aqui a formatação de data, alterou a formatação de preço unitário, então eu posso vir e fazer essa formatação específica, não tem problema nenhum, né? Então eu vou vir aqui, selecionar toda a minha coluna de data, mesmo eu usando o estilo automático, eu posso vir, como é uma formatação muito específica, eu posso vir, né? E aí eu faço aquela formatação que nós aprendemos, né? Então, vou colocar dia, dia, mês, mês, ano, ano, ok? Fiz aqui a formatação da data, o espaço não foi o suficiente, então eu vou dar um duplo clique para ele mostrar. E aqui no valor unitário e total, eu vou colocar no formato de moeda, né? Também para ajudar até mesmo na visualização, considerando ali a minha coluna quantidade, né? E já era uma formatação que tinha, então eu venho aqui formatar como moeda e vou colocar padrão. Ele também, o espaço não é o suficiente para alguns valores, então não tem problema, eu venho e aumento aqui. Bom, neste caso aqui, olha, se vocês quiserem alinhar o R cifrão, tá vendo? Por exemplo, o meu R cifrão aqui, ele não tá com alinhamento legal devido ao valor. Se vocês quiserem, é muito simples, vocês podem vir em formatar célula e aqui, ó, ele te mostra o valor. Aqui vai ser o valor normal quando for positivo e quando o valor for negativo, ele tá falando assim, olha, mude para vermelho, né? Se o valor for negativo. Então, entre esse cifrão e a descrição aqui do formato, você pode vir aqui, ó, colocar alguns espaços, né? Vou adicionar e aceitar, e aí ele vai e faz o alinhamento, tá? Se você quiser, também você pode fazer isso. Não vou fazer nela toda, porque hoje não é a formatação não é o objetivo dessa aula. Tô dando uma dica aí para vocês. Ok, gente? Uma outra coisa que eu queria mostrar, que eu fui falando na aula ontem, na aula de terça-feira, na live, e eu quero reforçar aqui, porque eu acabei falando e não mostrando. Vamos imaginar o seguinte, olha, eu tenho este cabeçalho
E quando eu vou descer na minha barra de rolagem, o cabeçalho some e eu não queria que ele sumisse, né? Que é a ideia que eu dei até para a planilha da Emily, lembra? Então, se eu clicar aqui, ó, na linha, eu posso pedir para ver, fixar células. E aí eu peço, ó, fixar primeira linha. Então, quando eu falo fixar, lembra que eu falei, olha, essa linha aqui é uma linha imaginária, essa linha não vai aparecer na impressão. Então, se eu vier aqui em visualização, eu não tenho uma linha ultrapassando a minha tabela, né? É só uma informação de que aquela coluna foi fixada. Então, o que significa isso? Significa que agora, ó, eu posso descer a minha barra de rolagem e o cabeçalho é fixo. Tá vendo? E eu fixei a primeira linha. Você pode vir e fixar a coluna, tá? E aí você pode selecionar e pedir para fixar aquela opção. Ele funciona também. Então, no caso aí da Emily, o modelo Emily da planilha que eu falei com você na live, você clica aqui, ó, e naquela coluna sua de data e pede para fixar células, fixar primeira coluna. E aí o que acontece? Na hora que você vai passando a barra de rolagem, como a sua tabela era no sentido horizontal, olha o que acontece. As opções vão aparecendo, mas a primeira coluna se mantém, tá? Vou desfazer aqui. Essa era a ideia, né, que eu fui falando na aula e não mostrei porque eu já tinha dito isso em aulas anteriores, ok? Bom, nossa aula hoje é sobre planilha, tabela dinâmica e relatório dinâmico. Então, nós vamos ver que, assim como filtro avançado e autofiltro, você tem o relatório de tabela dinâmica, aonde você pode aí selecionar os campos que você deseja, né, para responder algumas perguntas estratégicas, que são aquelas perguntas que eu passei, que eu pedi para vocês fazerem e salvar. E aí, olhando para essa tabela, nós podemos pensar o seguinte, olha, que tipo de informação, imagine que essa tabela, eu tenho uma farmácia, ok? Essa farmácia foi... eu criei uma tabela com validação, os meus vendedores eram Sandra, Marcos, João, e eu já tinha colocado o medicamento, já tinha colocado a cidade, e eles foram alimentando essa tabela. Então, a tabela aqui, foram criando, alimentando com entrada de vendas para aquele grupo de medicamento específico, num período de 3 anos, né? No ano de 2001 até 2003. E aí, quando acabou esse período, eu estou de frente para esta tabela e aí eu quero saber o seguinte: que informação essa tabela pode me oferecer e me ajudar a melhorar as vendas, a promover um vendedor, a saber o cenário das regiões, né? O que eu posso fazer com essas informações? E essa tabela é uma informação muito rica, né? Eu posso olhar qual vendedor realizou mais vendas num determinado período. Eu posso, através desses dados, avaliar qual medicamento é mais vendido e por região, por vendedor, né? Qual cidade realizou-se a maior venda, maior quantidade de medicamentos, aí eu posso considerar, né, os medicamentos como um todo. Então, eu tenho várias e várias informações interessantes que eu posso extrair desta tabela e, a partir disto, eu tomar, né, as minhas decisões como gestora da farmácia, né? E aí nós vamos aprender a criar uma tabela dinâmica para poder, né, nos auxiliar. Veja, se eu pego a tabela agora do jeito que ela está e eu falo assim, não, quanto de clorafenicol eu vendi no período de 3 anos?
Da forma que a tabela está, é difícil, né? Para eu poder avaliar. Então, nós vimos a opção aí de filtro, que você pode filtrar por esse medicamento e a partir daí você ter essa resposta, mas hoje nós vamos aprender a criar uma tabela dinâmica. Para criar a tabela dinâmica é muito simples. A gente clica em algum campo específico, nós vamos em dados, tabela dinâmica, inserir ou editar. Nós temos 3 opções para selecionar a origem, ou seja, quais dados que eu quero, a partir dele, construir a tabela dinâmica. Então, eu tenho a opção de ser a seleção, que é essa seleção que eu construí. Quando eu trabalhei com filtro e autofiltro, nós exportamos aquele filtro para nós vimos uma opção de critério quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Em filtro padrão, nós aprendemos que você pode, a partir de um filtro, copiar um resultado e manter esse critério de filtro definindo um local para ele, que seria um arquivo onde você pode pegar e mandar aquele resultado. E essa definição você constrói em dados, definir intervalo. Então, eu posso definir um intervalo numa outra planilha, de maneira que todas aquelas informações ali vá para aquele intervalo, né? Ela pode ser tanto uma folha como um outro arquivo. Nós vimos isso na aula de filtro e autofiltro. Caso você queira relembrar esse assunto, volta lá, dá uma paradinha aqui, volta lá naquela aula, reveja essa parte e volta. Então, esse arquivo que você define, né? Você também pode usar ele aqui, olha. Né? Vamos imaginar que eu tenho um arquivo onde eu coloquei algumas opções que veio de um filtro interessante e ainda assim eu quero melhorar a visualização daquelas opções. Então, eu posso escolher aquele caminho, aquele intervalo que eu defini aqui e fazer dele a planilha dinâmica, a tabela dinâmica, tá? Ou então, se eu trabalho com um Base, LibreOffice Base, que seria o Access, ou um outro banco de dados, e eu registrada no Office, né? Que no pacote do Office, até o momento que eu conheço, é o Base. Se você quiser utilizar aquele banco de dados feito no Base, você também pode, tá? Então, ele te dá essas 3 opções. O que nós vamos utilizar é a seleção atual, então eu marco seleção atual e clico em aceitar. Bom, pessoal, quando você clica em aceitar, ele faz o seguinte, ele te mostra uma janela para você organizar seus dados. Ele te fala quais são os campos disponíveis, então se você observar os campos disponíveis que ele te apresenta no lado direito desta janela, são exatamente os dados do cabeçalho, né? E aí aqui, olha, é uma forma de organizar a tabela. Então, na parte de cima, esse campos de coluna seria o que você queria que mostrasse como cabeçalho da coluna. Então, você clica e arrasta. Então, você fala, olha, eu quero que ele mostre aqui para mim primeiro a cidade, depois os dados. Ou então vamos supor que eu quero cidade e medicamento. Se eu quiser que medicamento vem primeiro, eu arrasto para cima, tá? Então é só clicar e arrastar. Então significa que na hora que ele criar a tabela, o que vai vir aqui na parte superior são medicamento e cidade. Ok? Mas eu gostaria de criar também dados para a coluna, para a linha, né? Eu gostaria que ele fizesse esse mesmo cabeçalho aqui, porém para a linha. E quais informações eu gostaria que mostrasse na linha? Então, eu venho, jogo essas informações, por exemplo, vendedor, eu venho e posso jogar na linha. Então, a partir disso daqui, ele vai filtrar medicamento e cidades
por vendedor, né? E o que eu gostaria? Quando você colocar medicamento e cidade e colocar o vendedor na coluna, que dados que você quer que ele mostre aqui dentro, né? E aí você fala, não, eu gostaria que ele me mostrasse a quantidade, a soma da quantidade vendida, né, por este vendedor. Então, aqui você constrói esta tabela para que você visualize aquelas informações que são as informações, é como se você, as informações que você cria na tabela dinâmica é exatamente para responder uma pergunta daquelas observações que eu pedi para vocês construírem, tá? Essa é a ideia. Além disso, você pode criar um seletor de filtro, que seria este filtro, esse campo filtro. Como que funciona? Imagina esse modelo de tabela aqui. Vamos supor que a data aqui, ela está na coluna e você tem os medicamentos, cidade e venda. Desculpa, a data está na linha. Você tem um medicamento e cidade na coluna e, além disso, você tem um filtro aqui em cima que organiza tudo isso. Ou seja, esse filtro você vai pedir que seja data. Então, ele vai mostrar, de acordo com a data, ele vai te mostrar qual vendedor realizou, quantas vendas esse vendedor realizou pelo aquele medicamento naquela cidade, tá? Então, se você cria um seletor de filtro para ainda filtrar mais esses campos. Nós vamos fazer passo a passo, vamos fazer esses 3 primeiros, depois a gente constrói o seletor para vocês visualizarem, tá bom? Além disso, você tem algumas opções. Então, você pode, olha, na hora que eu construir esta tabela, né, o LibreOffice ele diz para você o seguinte, olha, na hora que eu construir esta tabela, você quer que eu crie um total de coluna e um total de linha, ou seja, total de coluna, ele vai somar. Vamos imaginar essa tabela modelo aqui, ó. O que seria um total de coluna para essa tabela modelo? Seria uma soma de 102 mais 150 mais 15.300, ok? O total esse é o total de linhas, perdão. Total de colunas seria 102 mais 106 mais 111 mais 128, ou seja, ele soma a coluna. E aí ele te mostraria uma linha aqui embaixo, que seria o total, né, de linhas e o total de colunas, perdão, e aqui ele criaria uma outra coluna com o total de colunas. Essa é a ideia, eu vou deixar marcado para que vocês possam visualizar. Eu tenho a opção aqui de ignorar linhas vazias. O que significa isso? Significa que se sua planilha de origem, ok? Se sua planilha de origem tiver algum campo vazio, ele vai desconsiderar. Essa é a ideia, tá? Se a sua planilha tiver um campo vazio, ele vai desconsiderar e vai criar a tabela considerando só os campos preenchidos. Essa é a ideia. Identificar categorias. Ele vai colocar automaticamente linhas sem etiqueta acima. Então, é como se ele construísse a linha aqui, mas não te dá essas etiquetas, né? A nomenclatura. Então, nós temos aqui a opção para analisar dados, adicionar filtro, você pode criar um filtro e ainda você tem aqui, ó, para onde que você quer levar. Ó, a origem, eu estou buscando da folha 1, exatamente da folha 1, dia 1 até G298, ou seja, todos meus dados aqui. O destino, você quer mandar para uma nova folha? Você quer mandar para uma seleção e aí você cria uma seleção, ou você quer mandar para um outro arquivo, né? Um intervalo que você criou lá na opção que a gente viu, por exemplo, de exemplo do filtro, você foi lá em dados, definir intervalo e você criou um intervalo. Você quer que eu mande para lá? Ele te dá essa opção. Bom, para o nosso exemplo agora, nós vamos pedir nova folha, mas imagine que eu tenha uma folhinha já construída,
Ou melhor, gente, nós vamos fazer ainda melhor. Nós vamos cancelar essa opção aqui. Eu vou colocar a folha 2 aqui, ok? E aí eu vou lá em dados, tabela dinâmica. Olha só, vou colocar aqui medicamento, cidade. Vou querer que a cidade apareça primeiro, ok? O vendedor, e aqui eu quero ver a quantidade que ele vendeu. Essa quantidade é essa aqui, ó. A coluna é quantidade, ok? E aí eu vou falar o seguinte, olha, você vai me enviar o total de colunas, o total de linhas. Esses outros campos, nós vamos fazer um exemplo para ver cada um, tá? Então, eu tô dando uma geral aqui na tela, mas nós vamos entrar aqui e ver exemplos com cada um deles, pode ficar despreocupado. E aqui eu vou falar o seguinte, ó, a origem é essa seleção, mas o destino eu quero que você envie. Vou clicar na folha 2 e aqui só para identificar que é a folha 2, coluna 1, ok? Por que eu resolvi fazer isso? Eu estou fazendo isso para que vocês possam ver que nesta folha 2 eu posso construir quantas planilhas dinâmicas eu quiser. Tá? Eu posso escolher. Se eu clicar nova folha, para cada planilha que eu construir, ele vai criar uma folha nova, tá? Se eu pedir seleção, ele vai mandar tudo para uma única folha, ok? Então, para que vocês possam entender o formato dessa campo de coluna, campo de linha, não vamos usar este seletor a princípio, vamos só fazer dessa forma para que vocês possam visualizar e se adaptarem com a forma que ele utiliza para organizar os dados. Tem só uma outra coisinha que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é o seguinte, aqui, olha, quando ele mostra essa soma, ele está falando que ele vai pegar, por exemplo, Sandra. A Sandra vendeu cloranfenicol na cidade Rio de Janeiro, né? Então, ele vai somar todas as vendas dela na cidade de Rio de Janeiro e vai me mostrar na tabela todas as quantidades, né? Todas as quantidades de medicamento que ela vendeu nessa região. Se eu quisesse contar, fazer uma conta ou pegar o maior valor ou menor valor, tá vendo? Eu posso fazer outras operações, eu posso fazer um desvio padrão, eu posso fazer uma contagem apenas de número, eu posso olhar uma amostra, ou ainda eu posso aqui, ó, eu não quero que ele me dê a soma, mas eu quero que ele me dê a porcentagem. Eu posso escolher, tá? É só dar um duplo clique e aparece aquela janela. Mas, a princípio, nós vamos escolher essas opções para que vocês possam visualizar, ok? Fiz minha seleção, vou clicar em aceitar. Veja bem, aqui, para as opções de linha, o que eu pedi para visualizar na linha foi o vendedor. Então, ele criou um botão aqui para mim, uma lista, tá vendo? Ó, tipo do filtro, né? Aonde ele me mostra aqui os vendedores, porque eu pedi para visualizar esses vendedores na linha. Não é isso? Coluna eu pedi que ele me mostrasse cidade e depois medicamento. E veja bem como que foi, ó. De fato, ele me mostra aqui na coluna as cidades, tá vendo? Barretos, Brasília, Campinas. Então, em Barretos, eu tive a venda desses medicamentos. Em Brasília, eu tive a venda destes medicamentos, tá vendo? Em Campinas, eu tive a venda destes medicamentos. Então, ele está me mostrando na coluna. Primeiro, eu tenho a opção de filtrar por cidade. A partir daí, eu tenho a opção de filtrar o medicamento, ok? Além disso, os valores que aparecem dentro da tabela, né? Os valores que aparecem aqui dentro da tabela são a soma da quantidade que cada vendedor vendeu daqueles produtos, ok? Então, por exemplo, João não vendeu nada em Barretos.
Tá vendo aqui, ó? Ele não vendeu nada. Marcos, Marcos vendeu 285 de pirona, 372 idantal e 339 vancomicina. Então, ele somou, ele veio aqui, né, na quantidade e somou. Ok, gente? E aí, aqui tá o resultado, ó. A soma por coluna, então ele foi somando coluna por coluna, tá vendo? Foi somando os valores aqui por coluna e aqui ele me deu a soma por linha, ok? Ele veio aqui e me deu a soma por linha, tá certo? Posso, da mesma forma, eu posso selecionar esta minha planilha dinâmica e fazer uma formatação automática para identificar o LibreOffice de que essa minha base de dados é uma tabela. Então eu posso escolher aqui a melhor opção, né? E aí eu vou em aceitar. E aí ele constrói para mim, tá vendo? Esse modelo. Bom, eu posso minimizar aqui, olha, eu tô vendo tudo, mas vamos supor que eu queira ver só as vendas realizadas em Curitiba, ok? As vendas realizadas em Curitiba e o medicamento aqui eu posso ver todos, ou eu posso só ver de pirona. E aí ele ainda diminui mais, tá vendo? Eu posso selecionar aqui, eu quero ver João. Eu posso vir ainda selecionar, o João não fez venda nenhuma. Então eu quero ver o Marcos. Eu venho aqui e vejo a seleção e ele me mostra, né, a soma de colunas e de linhas. Observe que aquela formatação, ela não entrou aqui, tá vendo? A formatação automática, como essa é uma tabela dinâmica e ela vai mudando os campos à medida que você faz a seleção, aquela tabela, a formatação, ela não se comporta dinamicamente, ok? Ela não se comporta dinamicamente. Então, na hora que eu altero, eu já perdi aquela formatação. Aquela formatação tem que ser feita no final. Peguei aqueles dados, pronto. Aí eu finalizo, crio a formatação e deixo ela lá bonitinho para visualização. Ok, gente? Bom, vamos a um segundo exemplo, só para a gente poder entender como se constrói essas tabelas dinâmicas, tá? Então, eu vou usar um exemplo para a gente poder ver cada uma daquelas opções. E aí, a partir disso, vocês vão resolver aquele exercício que eu propus na live, aonde vocês vão criar tabelas dinâmicas para responder um questionamento. Por exemplo, aqui no meu caso, aqui eu simplesmente fiz o quê? Imagine que a minha pergunta tenha sido o seguinte: eu quero saber quantos produtos cada vendedor realizou em cada cidade, por cada medicamento. Eu quero saber a quantidade de cada medicamento vendido nas cidades pelos vendedores, né? Então, eu juntei. Se eu quisesse fazer uma tabela mais simples, né? Eu quero saber, por exemplo, o total de medicamentos vendidos por cada vendedor. Eu não quero essa cidade. Então, o que eu faço? Eu deleto essa tabela e crio outra? Não preciso. Eu venho em cima dela, crio em propriedades e aí eu tiro aqui cidades, ó. Eu tiro a cidade. Então, agora eu vou saber a quantidade de medicamentos vendidos por cada vendedor. Ó, tá aqui. Ficou bem melhor, né? Então, veja bem, a primeira pergunta que eu respondi aqui, qual foi o total de medicamentos vendidos por cada vendedor? Vou até escrever isso daqui, ó. Eu vou inserir aqui uma linha, vou colocar aqui, olha, a pergunta, né? Total de cada medicamento
vendido por cada vendedor, ok? Ou melhor, vou fazer ainda uma coisa mais bonita aqui, ó. Quantos medicamentos foram vendidos por cada vendedor, ok? Então aqui, ó, eu vou selecionar beleza, só unir a célula aqui já foi suficiente. Como eu inseri a linha antes, ele deu um bugzinho aqui, né? Então, veja bem, gente, olha, eu tenho aqui então, olha, eu vou aumentar ainda a fonte dessa pergunta para dar uma destacada aqui, só para vocês entenderem. Lógico que a gente não vai ficar colocando a pergunta em cada tabela, né? Mas só para vocês entenderem qual que é o objetivo da criação da planilha eletrônica, da tabela dinâmica que vocês vão fazer para lá como exercício. Então, vamos imaginar que essa foi uma das perguntas que eu fiz. Quantos medicamentos foram vendidos por cada vendedor? E aí eu tenho a opção, olha, eu quero saber aqui, só o clorofenicol. Eu tenho aqui, ó, o João vendeu 894, Marcos vendeu 798, Marina vendeu 831 ou não. Eu quero saber todos os medicamentos. Então, essa é a forma que a gente vai, né, criando aí respondendo aí a algumas perguntas, ok? Vamos fazer, então, agora uma outra análise. Eu gostaria de saber a quantidade de vendas realizada por período. Então, uma outra pergunta aqui, ó. Qual a quantidade de vendas realizadas por período, ok? Essa é a nossa próxima perguntinha aqui. Eu quero saber qual a quantidade de vendas realizada nesse período. Então, para isso, eu vou criar uma tabela dinâmica. Então, se eu quero criar uma nova tabela dinâmica, o que eu faço? Eu volto na tabela de origem, eu clico nesta tabela, vou em dados, tabela dinâmica e vou pedir para inserir. É a seleção atual, vou pedir para aceitar. E aí, o que eu vou fazer? Como eu quero analisar a venda por um período, então as linhas eu vou jogar a data, combinado? A coluna eu vou colocar o vendedor. E o campo aqui eu vou continuar ainda com a soma da quantidade. Vou deixar as opções lá marcadas como default, não vou mexer nelas ainda e vou clicar. Opa, a origem e destino eu vou mexer. Eu vou lá em seleção e vou marcar onde que eu quero que ele mostre para mim. Eu quero que ele exiba a tabela na opção A13. Voltando, eu vou clicar em aceitar. Maravilhoso. Tá aqui, ele construiu para mim a tabelinha, então veja que eu construí uma outra tabela dinâmica na mesma folha, ok? E aí eu tô fazendo o seguinte, olha, a partir desta tabela aqui, eu consigo ver a quantidade que cada vendedor vendeu em determinado período. Tá? Então, vamos supor, em 18 de janeiro, a Sandra vendeu 102 medicamentos, ok? Em 7/2, a Marina vendeu 153 medicamentos. Vamos imaginar, gente, ainda que eu gostaria de ver estes medicamentos, eu gostaria de agrupar o resultado deste medicamento. Eu não quero visualizar com essas datas desse jeito. Eu gostaria de visualizar por trimestre, né? Então, como que eu faço? Para eu fazer isso, eu vou clicar aqui, né, na primeira opção, vou em dados, grupo, e vou pedir para grupo e tópicos e vou pedir para agrupar, ok?
Vou pedir, eu não quero um agrupamento automático, eu vou definir o que eu quero. Então, eu vou falar que eu quero manual. Então, ele vai pegar 1/1 de 2001, dou um duplo clique para a janelinha fechar. E o período final, eu quero que seja dezembro de 2003, considerando que a minha tabela de origem foi um levantamento de vendas realizadas em 2001 até 2003. Então, vou colocar aqui, ó, 31 de dezembro de 2003. Ok? E aí, o que eu quero ver? Eu não quero ver mensal. Eu quero que ele agrupe isso para mim na forma trimestral e anos. Então, eu fiz aqui, eu tô dando uma melhorada, um agrupamento ainda nas informações da minha tabela dinâmica. Vou clicar em aceitar e aqui, olha como que ele me mostra a data, né? Agora, eu tenho, de acordo com cada trimestre dos anos, né, de 2001, 2002 e 2003, eu tenho a quantidade de produtos vendidos por esses vendedores. Então, por exemplo, no primeiro trimestre de 2001, João vendeu 447 produtos, né? Marcos vendeu 364 produtos. Marina vendeu 452 e Sandra 461. Então, por aqui eu consigo saber a quantidade de vendas realizadas por período e consigo visualizar de uma forma bem melhor do que quando ele me mostra as datas, né? Daquela forma. Se eu não quiser mais esse agrupamento, basta eu vir em dados, grupo e tópicos e pedir para desagrupar. Tá bom? Eu vou continuar ainda com este exemplo, eu não vou tirar essa formatação. Tudo bem, gente? Então, como objetivo aqui, a criação da tabela dinâmica em si é dessa forma, tá? É desse jeito que você cria uma tabela dinâmica. Agora, vamos aprender como adiciona um campo, como altera um campo. Vamos ver as outras opções, né, da construção de uma tabela dinâmica, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero agora ver como que eu faço para adicionar ou remover um campo. Isso daí eu já até mostrei para vocês. Vou usar essa mesma tabelinha, vou clicar com o botão da direita e vou em propriedades, ok? Vindo aqui, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou adicionar um seletor de filtro. Então, eu vou falar que esses dados aqui, ó, eu ainda quero que seja organizado por cidade. Tá certo? Então, eu mantive as mesmas opções, porém agora eu quero que ele me mostre todas as opções dessa tabela de acordo com a cidade. É bem diferente da tabela anterior, né? A tabela anterior, a cidade e os medicamentos, eles estavam no mesmo nível. Então, você fazia a seleção no mesmo nível. Aqui é diferente. Aqui, ele vai me mostrar as informações do campo vendedor e do campo data, considerando o filtro superior, que é o de cidade, tá, gente? Então, eu vou clicar em aceitar. Ok. Eu não marquei aqui o destino que eu quero que ele envie. Então, ele falou, ó, o intervalo de destino não está vazio. Perguntou se eu quero substituir o existente. Por quê? Porque o intervalo, como eu cliquei aqui e pedi propriedades, ele veio na origem destino e eu coloquei lá, ó, folha A13. Então, ele começou a partir desse. Então, ele tá falando o seguinte, falou, Aline, o negócio é o seguinte, você tá me pedindo para criar uma tabela, só que aqui já tem dado. Você quer que eu substitua? É isso que ele está me perguntando. E eu vou responder, por favor, substitua para mim. Então, ele tirou aqui a minha perguntinha, não tem problema nenhum, né? E aí, ele criou a cidade. Então, veja bem, aqui ele está mostrando
todas as vendas, as quantidades dos medicamentos vendidos por cada vendedor neste período, né, de acordo com o ano de 2001, 2002 e 2003, organizado por trimestre em todas as cidades, ok? Agora eu vou melhorar esse filtro. Eu não quero todas as cidades, eu quero só Barretos. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ó, ele vai me mostrar todas as vendas realizadas pelos vendedores que fizeram a venda na cidade de Barretos. Então, observe que João não entra aqui. Por quê? Porque ele não vendeu nada em Barretos, tá certo? Então, ele me mostra que no período do ano de 2001 a 2003, Marcos, Mariana e Sandra venderam na cidade de Barretos. Então, ele funilou mais, né? Ele melhorou o filtro, que é muito interessante dessa forma, né? E é diferente daqui, né? Aqui, na época, eu tinha colocado cidade e vendedor ao mesmo tempo, né? E aqui foi diferente. Observa que o exemplo ele é diferente com relação ao primeiro exemplo que nós vimos aqui na aula. Ok, meu povo? E aí, de todo jeito, ele vai fazendo a soma por trimestre. Super fácil, né? Tabela dinâmica é bem tranquilo. Se você entender como que é a organização dos dados, você não tem dificuldade nenhuma. Então, agora, vamos tentar. Nós aprendemos aqui a adicionar adicionar um campo. Imagine agora que eu queira remover um campo, né? Como que eu faço para eu poder remover um campo? Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou vir em propriedades e vou adicionar um campo. Então, eu coloquei cidade aqui no campo coluna, eu vou colocar o medicamento, ok? Então, eu venho em aceitar. Então, olha só o que aconteceu. Aqui, agora, eu tenho nas colunas, as informações são mostradas por coluna, né? Ele tá me mostrando o seguinte, olha, Marcos vendeu dipirona, idantal e vancomicina na cidade de Barretos, ok? A Marina vendeu dipirona e idantal na cidade de Barretos. Sandra vendeu clorafenicol, idantal e vercomicina na cidade de Barretos. Então, quando eu criei uma outra coluna aqui, né, como medicamento, eu quis detalhar mais aquela informação. Então, o mesmo processo que eu fiz em vir em propriedades e arrastar um campo para dentro do campo que eu quero, ou seja, eu adicionei um campo para remover o mesmo processo. Então, vamos supor que eu queira remover o vendedor. Agora eu quero que ele mostre esses dados para mim, mas eu quero que ele mostre só medicamentos. Então, eu removi aquela informação. Quando eu removo, ele vai me mostrar na cidade de Barretos qual medicamento foi feito à venda. Aí, meus queridos, a gente já responde por essa planilha, essa tabela dinâmica, a gente consegue responder uma das primeiras perguntas que eu fiz lá no início, que era qual? Qual medicamento eu vendia por região, né? Qual que era o medicamento que eu vendia na cidade de Barretos? Qual que era o medicamento que eu vendia na cidade de Campinas? Qual que era o medicamento que eu vendia na cidade de Ribeirão Preto? Então, aqui eu consigo responder aquelas perguntas. Quais são os medicamentos que eu vendia em todas as cidades? Então, aqui, olha, em todas as cidades, eu consegui ver a quantidade de medicamentos vendidos em cada uma daquelas cidades por trimestre,
ok? Então, isso me mostra o seguinte, ó, se eu for olhar o resultado aqui, por coluna, né? Vamos ver aqui, ó, dipirona era o medicamento que eu mais vendi. Ah, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui na cidade de Franca qual era o medicamento mais vendido. Ora, o medicamento mais vendido na cidade de Franca é o dipirona. Ok? Então, por aqui eu respondo aquela primeira pergunta. Ok, galera? Legal demais isso, não é? Muito bem, meu povo. Bom, vamos continuar aqui a entender um pouquinho mais, né, sobre os campos, ok? Os campos lá da nossa linda tabela. Eu vou acrescentar aqui, ó, um campo. Então, no campo de coluna, eu vou voltar lá com vendedor, tá certo? Só para ficar interessante aqui a nossa visualização, vou manter tudo de novo. A ideia era ter retirado aí para que vocês entendessem como adiciona e remove um campo da tabela. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero alterar a configuração desses campos que eu selecionei, tá? Então, como que eu faço para fazer essa alteração das configurações nos campos? Para isso, eu tenho que abrir a minha tela de tabela dinâmica, tá certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes em quantidade e vou pedir para contar. E o valor eu vou deixar aqui, uma contagem normal, tá certo? Vou pedir para aceitar, então veja bem, agora ele não vai fazer mais a soma, tá? Ele vai simplesmente fazer a contagem. Vou clicar em aceitar. Bom, o que ele fez aqui? Se vocês observarem, vamos voltar lá na folha 1 e só para melhorar nossa visualização em termos de compreensão, vamos criar um autofiltro aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a cidade de Franca. Vamos colocar aqui, ó, cidade Franca, beleza? Só para a gente ver o que está acontecendo na tabelinha dinâmica, para vocês visualizar, vocês entenderem melhor. Vamos focar então Marcos, tá certo? Vamos pegar aqui o Marcos. Vamos ver o que significa esse 1. Então, vocês vão observar o seguinte, ó, eu vou vir aqui no vendedor e vou selecionar aqui Marcos. Vou tirar tudo e vou selecionar apenas Marcos. Bom, o que significa isso? Ó, nessa tabela, ele está te falando o seguinte, Marcos vendeu 128 dipirona no 3º trimestre, tá certo? Marcos vendeu 122 idantal no 2º semestre e vendeu 101 dipirona no 2º trimestre. Porém, quando você pede para contar, ele está te falando quantas vendas ele efetivou naquele período. É diferente, ele não está te falando a quantidade de medicamento feito naquele período, não é isso. Ele está te falando quantas vezes que o Marcos vendeu dipirona no 2º trimestre, ok? Seria assim, por exemplo, ó, vamos supor que no 2º trimestre ele vendeu dipirona, aí o cliente dele pediu mais dipirona e ele vendeu. E vamos supor que ele vendeu um total de 500 dipirona. Mas a venda que ele fez no 2º semestre em dipirona foram 2 vezes. Ele foi lá e vendeu e realizou a venda 2 vezes. Então, essa quantidade, ele está mostrando a quantidade que o Marcos realizou a venda e não a quantidade de produtos vendidos. Eu vou voltar em propriedades e vou pedir aqui agora para realizar a soma.
Vocês podem, gente, brincar à vontade aí, tá? Pedir para calcular o máximo, né? O produto com maior valor vendido, tá? Uma média. Vocês podem aí, aqui vocês podem usar o cálculo que vocês desejarem, tá? Mas vamos imaginar isso daqui, ó. Eu vou agora colocar todas as cidades, voltei para a quantidade, então veja bem, aqui ele está me mostrando quantos de pironas que eu vendi no segundo trimestre, quantos idantal que eu vendi no segundo trimestre e no terceiro trimestre, beleza? Eu voltei com essa interpretação e vou colocar aqui tudo, ó, quero todas as cidades. Agora imagina o seguinte: se eu alterar um valor lá na minha tabela original, se eu alterar um valor lá, será que altera aqui? Como que eu faço para alterar esses dados? Vamos fazer um teste? Vou vir aqui em folha 1, vou voltar, tá? Vou colocar aqui tudo. Então, vou voltar com estes filtros. Minha tabela, eu posso vir aqui, tá, gente? Ou então eu posso vir em filtro, repor filtro, lembra? Ele não habilitou para mim porque eu mesmo manualmente já desfiz os passos. Mas se eu quisesse, eu poderia ter usado aquela opção. Tá certo? E veja bem, olha, eu vou falar o seguinte, que a venda realizada no dia 23 de janeiro de 2001 do medicamento Idantal, Marcos vendeu 106 medicamentos, né, dessa natureza. Eu vou falar que não, ele vendeu 10 mil. Ou seja, ele vendeu 10 mil caixinhas de Idantal lá na cidade de Campinas. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhada se a minha tabelinha lá sofreu essa alteração. Então, eu vou lá. Eu pedi todas as cidades, né? Aqui, especificamente, eu tô pedindo a cidade Curitiba. Se eu quiser, eu posso até filtrar Curitiba aqui para ficar mais fácil. Como foi Marcos, né? Eu posso filtrar também por vendedor, ok, gente? Mas vou colocar Curitiba aqui só para a visualização ficar mais fácil. E aí eu vou dar uma olhada aqui, ó, no Marcos, ok? Marcos. Maravilha. Que mais que tem? Deixa eu ver aqui. Ele fez a compra em janeiro e o medicamento foi Idantal. Vamos pegar, vamos filtrar ainda mais esse medicamento? Vou tirar tudo aqui, ó. E vou pegar Idantal. Beleza, ele não mostrou para mim. É como se o Marcos não tivesse feito essa venda. Foi em Curitiba mesmo? Campinas, foi em Campinas. Eu olhei a borda de seleção e não me atentei a esse detalhe. Então, vamos aqui, ó, Campinas, né? Bom, olha só, o que eu pedi aqui foi o Idantal em Campinas, estava R$100 e poucos, né? E de fato ele não atualizou, tá vendo? Não mostrou aqui para mim nenhuma atualização. Então, como que eu faço para que aquela atualização se faça presente na minha planilha dinâmica, né? Ele mostra aqui para mim. Muito simples. Eu venho com o botão da direita e peço para atualizar. Maravilha! Quando eu atualizei, automaticamente aquele valor apareceu aqui para mim. Ok, gente? Entenderam? Então, de um modo geral, a criação da tabela dinâmica, ela é isso, tá? Você cria aí a tabelinha dinâmica desse jeito. Você você constrói a tabela conforme você tem alguma pergunta a ser feita, né? E aí você seleciona aqui as opções. Nós vamos entrar aqui em uma por uma para que vocês possam
entender. Então, veja bem, eu vou colocar, ignorar linhas vazias, vamos fazer um teste só para ficar, para vocês perceber isso. Vou voltar aqui tudo, tá, gente? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Vou voltar às datas, tá? Então, eu vou lá em dados, grupo e tópicos e vou desagrupar, tá certo? Voltei às datas. E aqui eu vou tirar o medicamento, só vou colocar ali o vendedor, tá certo? Ou melhor, vamos pegar um outro... Vamos tirar o vendedor e vamos deixar só o medicamento. Ok. Vou deixar aqui o medicamento, tá certo? E aí, eu vou filtrar aqui para ficar mais fácil de visualizarmos, vou colocar apenas Campinas, tá? Eu vou filtrar aqui só para Campinas. E lá na nossa planilha, eu também vou colocar só Campinas. Só para facilitar a visualização. Eu vou vir aqui, ó, e vou inserir uma linha vazia, tá certo? Vou deixar essa linha aqui. Vou atualizar. E aí, vocês viram que ele me mostrou aqui no campo, ó, vazio, viu? Ele me mostrou que existe uma coluna vazia. Por que ele mostrou isso? Porque quando eu criei a tabelinha dinâmica, eu não marquei para ele ignorar. Então, ele está considerando um campo vazio, tá certo? Agora, eu vou pedir para ele ignorar. Vou pedir para ele ignorar e vou pedir para aceitar. Então, veja bem que agora a base original tem uma linha vazia, porém aquele campo de vazio não aparece mais na minha planilha. Combinado, gente? Vou desfazer essa linha, tá? Então, eu vou eliminar essa linha e vou atualizar aqui. Vou voltar ao normal, à seleção anterior e vou ignorar. Vou desmarcar aqui para que vocês possam ver, ó, total de colunas e total de linhas. Desmarquei tudo. E aí ele não me mostrou aquele total, tá vendo? Se eu construir uma planilha e aquele total não me interessar para aquela resposta que a planilha está me dando, eu não preciso desses campos. Eu vou selecionar toda a minha tabela e vou criar uma nova tabela dinâmica. Então, eu venho em tabela dinâmica, inserir ou editar. Vou pedir a seleção atual e vou clicar em avançar. Como campo de linha, eu vou colocar medicamentos. No campo coluna, eu vou colocar vendedor. E no campo de dados, eu vou solicitar valor total. A soma do total de todas as vendas realizadas por um determinado vendedor a um determinado medicamento. Aqui nas opções, nós vimos a opção de ignorar linhas vazias, o que acontece. Vimos a opção de total de colunas e total de linhas. E agora, vamos visualizar o que pode acontecer na opção identificar categorias. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou gerar esta tabela sem esse campo ativado. Então, eu vou vir em origem e destino, vou pedir uma nova folha, tá? Vamos começar uma visualização aqui do zero. Observe que eu estou abrindo os campos porque os dados não são suficientes, né?
para serem exibidos e observa que ele mesmo criou uma folha com o nome de tabela dinâmica, ok? E aí tá aqui a minha tabelinha, de acordo com cada medicamento, eu sei quanto que cada um dos vendedores venderam. Então, em termos financeiros, em termos de faturamento, eu consigo visualizar aqui, olha, qual foi o vendedor que obteve o maior faturamento, né, a maior venda. Eu sei também qual medicamento aqui que também foi mais vendido. Claro que existem outras características, né, gente? Eu posso, por exemplo, vender poucas quantidades do medicamento Vercomicina, mas ele ser um valor, o valor unitário ser maior, né? Então, assim, existem outras análises, outros campos que você possa incluir aqui. Mas, para o efeito dos nossos exemplos, essas informações já são suficientes. Eu vou voltar aqui na tabela original e vou novamente gerar uma nova tabela dinâmica com os mesmos campos, tá? Então, eu vou colocar aqui na linha medicamento, na coluna o vendedor e no campo de dados vou colocar o total. Porém, dessa vez, eu vou pedir para identificar categorias. E vou pedir também para exibir a mesma tabela naquela aba que o LibreOffice Calc gerou, porém numa linha aqui abaixo. Vou clicar em aceitar. Bom, por que eu fiz isso? Este campo, ele tem como objetivo, ele gera automaticamente uma linha sem etiqueta, ou seja, linha sem cabeçalho, as categorias das linhas acima, né? Então, a ideia era ele gerar linhas em branco pra gente, sem cabeçalho, sem nada. Aqui no meu ambiente, ele não gerou. Se vocês observarem, a tabela, ela está idêntica, tanto quando esta opção de identificar categorias foi habilitado ou não. Provavelmente, no ambiente Linux, existe esse bug, tá? Ou seja, há um erro aí no sistema e essa opção ele não demonstra. Então, eu gostaria de pedir a vocês que estiverem em ambiente onde o sistema operacional seja diferente do Linux, que faça esse teste e visualize se vai aparecer para vocês linhas sem etiqueta. Tá? No meu caso, infelizmente, eu não consigo reproduzir aqui para vocês porque ele está com este bug. Ok, gente? Bom, então vamos continuar. Eu vou novamente selecionar a minha tabela e vou gerar outra tabela dinâmica. E dessa vez são com as mesmas informações, medicamento em linha, vendedor na coluna e o total em campos de dados. Porém, o que eu vou fazer agora é criar adicionar filtro. Eu vou adicionar essa opção de filtro e vou clicar em aceitar. Bom, observe o que aconteceu. Quando você habilita aquela opção de adicionar filtro, o LibreOffice, ele cria um botão. Eu pedi numa folha nova, né? Ele acabou trazendo aqui numa nova aba, não tem problema. Ele trouxe para mim a mesma tabela, porque os dados são os mesmos, porém, ele criou um botão chamado filtro, ok? E se eu clicar neste botão, eu vou verificar o seguinte, que ele traz para mim a opção de critérios de filtro que eu aprendi a usar lá na aula de filtro e autofiltro. Tá? Então, ele traz para mim, é como se ele integrasse essa funcionalidade para que eu melhorasse a visualização dos meus dados. Então, vamos fazer o seguinte, olha, observe que essa tabela, ela não tem campo data. Porém, se eu vir no nome do campo, todas as opções, todos os campos da tabela original,
ele existe aqui neste critério de filtro. Eu vou fazer uma seleção de data, então eu quero que ele mostre para mim toda a movimentação financeira gerado no ano de 2001. Então eu quero numa data que seja maior que 18/1 de 2001 e menor, numa data menor que a última data de venda lá do ano de 2001. Então eu vou procurar aqui na minha barrinha 30/12 de 2001. Então agora eu quero visualizar toda a movimentação, né, a venda financeira realizada no ano de 2001, tá? Quando eu clicar em aceitar, observe, embora o campo data não exista na tabela, ele já atualizou os valores, me mostrando apenas aqueles valores da movimentação de 2001. Então eu vou selecionar aqui, ó, cloranfenicol, o período é 2001 e aí eu coloquei João. Então esse total aqui ele soma e mostra para mim aqui na tabelinha, ok? Então é isso que ele faz, ele pega aquele medicamento, a venda que João fez de cloranfenicol no período do ano de 2001, faz a soma e mostra aqui para mim. E assim ele faz com todos os demais medicamentos e para todos os demais vendedores. Vou ir agora em filtro e vou tirar esta opção, ok? Então veja que quando eu desativei aquele critério que eu criei, ele voltou aqui com o valor total da venda. Eu vou aproveitar esta mesma tabela para fazer lá o exemplo da nossa última opção. Então veja bem, eu vou vir aqui, cliquei com o botão da direita, voltei à tela esquema de tabela dinâmica, vou desabilitar a opção de adicionar filtro e vou habilitar a opção de ativar análise de dados. Bom, qual que é a funcionalidade desta opção? A ideia é o seguinte, veja bem, eu tenho aqui esta tabela e essa tabela ela me fala o faturamento total da venda de cada medicamento, né, por cada vendedor. Mas imagine que eu queira um detalhe, eu quero saber um detalhe a mais daquela informação de um medicamento específico. Como eu disse para vocês, eu não posso olhar aqui e falar assim, ah não, o João vendeu mais vancomicina do que a fenobarbital. Não sei, talvez o medicamento vancomicina é mais caro do que o outro. Então, as informações que eu tenho nessa tabela não são suficientes para eu tomar eu chegar nessa conclusão. Então vamos imaginar que eu queira saber eu queira detalhar, né, esse campo, esse dado. Eu quero saber um pouquinho mais, como se eu quisesse criar olhar essa informação com uma lupa, né? Eu quero ver uma coisa mais uma informação mais detalhada. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, é sobre vancomicina que eu quero saber? Então eu venho em cima de vancomicina e dou um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, ele vai me falar o seguinte, com relação a este medicamento, o que você gostaria de saber? Então eu vou chegar aqui e vou falar, olha, eu quero saber a quantidade. E aí observe o seguinte, gente, quando você marca a quantidade, ele vai te mostrar a quantidade vendida daquele medicamento por cada um desses vendedores. E para eu entender essa informação, eu vou aqui na minha tabelinha e vou fazer essa seleção. Então, olha, eu vou selecionar tudo aqui, né? Vou voltar a minha visualização normal e vou selecionar a opção de vancomicina. Então, eu vou vir aqui e vou pegar apenas vancomicina. Muito bem. Além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou
selecionar essa tabela e vou ordenar. Como eu não selecionei o cabeçalho, deixa eu verificar aqui qual que é o campo da quantidade, é a coluna E. Eu vou selecionar aqui, começando pela coluna E. Ele volta, tá? Como eu tô fazendo uma ordenação de dados, ele volta aquele filtro, basta eu repetir, tá? Eu venho aqui e repito. Caso ele mostre deste jeito, basta você repetir. E aí, o que ele vai fazer? Deixa eu colocar tudo, pedir para mostrar, depois eu volto e coloco a vancomicina. Bom, observe o seguinte, gente. Quando você coloca isso, você vai ver que de acordo com o vendedor e a região, eu consigo visualizar a quantidade de unidade vendida desse medicamento. Então, por exemplo, a Marina vendeu em Ribeirão Preto, ela fez 3 vendas e essas 3 vendas ela vendeu 83 unidades. Então, lá na minha tabela dinâmica, ele vai me mostrar, ó, houve uma venda, você vendeu 83 unidades. Depois eu vou verificar o próximo vendedor. Olha, o João, na mesma cidade de Ribeirão Preto, ele vendeu 86 unidades. Então, ele vai falar, olha, também você teve uma venda de 86 unidades. E assim por diante. Então, quando eu faço esta opção, ele me mostra, né, as quantidades que foram vendidas deste medicamento. Então, esse análise de dados, ele te dá essa ideia. Eu fiz a análise de dados pelo medicamento, poderia ter feito pelo vendedor, tá? Não tem problema algum. Ele ia abrir a telinha para mim, para eu saber o que eu queria saber com relação àquele campo que eu dei um duplo clique e que eu quero ver com mais detalhes. E note o seguinte, ele só detalhou a vancomicina, tá vendo? O restante da tabela, ele manteve do mesmo jeito. Geralmente, nos ambientes Windows, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova planilha, uma nova folha com essa tabela detalhada, tá? Ele não abre na mesma tabela igual aqui no ambiente Linux. Então, se porventura você der um duplo clique e ele fazer esta visualização numa outra folha, não se preocupe, tá, gente? Ele vai... isso é porque, pelo sistema operacional, embora nós trabalhamos com o mesmo software, existem alguns comportamentos que são diferentes, tá? Eles funcionam de formas distintas de acordo com o sistema operacional que você está utilizando, ok? Então, quando essa opção de ativar análise de dados estiver habilitado, aonde eu clicar 2 vezes, ele vai me perguntar o que eu quero saber, né? Então, é como se o que você mais quer saber? Que tipo de informação sobre o vendedor Marcos você gostaria de saber? Essa é a ideia aqui do exemplo, tá? Para voltar ao normal, basta você clicar em desfazer. Agora que aprendemos sobre a tabela dinâmica, vamos falar do gráfico dinâmico. Quando inserimos um gráfico a partir de uma tabela dinâmica, automaticamente esse gráfico se torna dinâmico. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Então, eu voltei aqui à nossa tabela dinâmica criada nos exemplos anteriores, aonde eu mostro aqui a cada medicamento que os vendedores venderam, a quantidade, né, a soma da quantidade de cada medicamento vendido por todos os vendedores numa data organizada por ano e trimestre, tá? Esse exemplo, nós tivemos o seletor de filtro que
ele faz todas essas informações com relação à cidade que você gostaria de visualizar. No meu exemplo aqui, eu pedi para ele mostrar para mim a soma das quantidades dos medicamentos vendidos na cidade de Barretos, ok? Eu vou selecionar esta tabela, assim como o filtro seletor. E vou na opção inserir gráfico. Bom, como nós temos vários dados, né, para serem exibidos, nós vamos escolher aqui o gráfico de barra e vamos clicar na opção seguinte. Como título, eu posso escolher aqui um título, um subtítulo, ou um título principal, ou um título para os eixos X e Y. Neste exemplo, eu vou colocar apenas um título principal e vou denominar como Venda de Medicamento. Vou clicar em finalizar. Observe que o gráfico que foi criado, ele é composto por alguns botões. É por isso que a gente chama ele de gráfico dinâmico. Se eu alterar estes botões, por exemplo, a cidade está sendo visualizado Barretos, mas imagine que eu não queira Barretos, eu quero Brasília. Quando eu clico em aceitar, automaticamente este gráfico ele sofre alteração. E se eu observar a tabela dinâmica, ela também sofreu alteração. Imagine também que eu quero organizar esses dados conforme o vendedor. Então, eu posso vir aqui e posso pedir para mostrar apenas Marcos. Quando eu clico em aceitar, na cidade de Brasília, Marcos não fez nenhuma venda. Vamos colocar a cidade de Franca, vamos ver se há alguma venda. Neste momento, ele mostra, olha, Marcos fez uma venda na cidade de Franca do medicamento Idantal e Dipirona. Posso também selecionar por ano. E aí, ele, de acordo com a data, ele faz a alteração para mim, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, se eu clicar fora, eu saio da seleção deste gráfico e aí eu não consigo alterar as opções de filtro. Para eu poder fazer essa alteração, eu tenho que dar um duplo clique, ele tem que mostrar essa borda com esses pontos pretos, né? E aí sim eu consigo fazer a alteração desejada, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, esses botões que eu estou neste momento manipulando, esses filtros, eles são denominados como segmentos de dados. E no ambiente do Office, lá no Excel, quando você constrói uma planilha dinâmica, você tem a opção de criar estes segmentos de dados e eles viram uma tabelinha à parte para vocês. Ao invés de mostrar no gráfico, ele mostra fora do gráfico. E isso é muito útil, porque você pode usar essa tabelinha em dashboards. Então, a segmentação de dados no ambiente LibreOffice Calc é demonstrado de forma diferente da segmentação de dados no ambiente Excel. Uma outra coisa interessante é que quando você trabalha com tabela dinâmica no Excel, você pode construir linhas do tempo. E aí, a partir de uma barrinha, né, desse controle das linhas do tempo, você vai alterando essas datas, né, essas informações. Isso não tem aqui, infelizmente, no ambiente LibreOffice Calc, tá? Mas acredito que seja uma funcionalidade que deve aparecer nas próximas versões, visto que essa já foi uma observação colocada por muitos usuários na comunidade LibreOffice Calc.
Além disso, pessoal, eu não falei aqui de como formatar um gráfico. Nós podemos fazer muitas coisas. Podemos criar uma cor diferente, podemos tirar essas descrições e colocar outras descrições, mudar o posicionamento da legenda. Nada disso eu informei aqui, porque para nós, neste momento, o que é importante é saber como criar um gráfico a partir de uma tabela dinâmica. Não se preocupe, teremos uma aula só para aprender a formatação de um gráfico, ok? Por hoje é só, turma. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bye, bye!